Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje a gente começa o estudo de leis de Kepler. Leis de Kepler, antes de entrar diretamente nas leis de Kepler, é importante ressaltar como Kepler chegou às conclusões dele. Tudo que Kepler fez foi fruto da observação direta. Ele observou o movimento dos planetas em torno do Sol e concluiu. É importante notar que antes de Kepler vigorava a teoria que os planetas giravam em órbitas circulares em torno do Sol. Já se sabia que o Sol era o centro da galáxia, de tal forma que os planetas descreviam órbitas circulares. A primeira observação de Kepler foi notar que as órbitas não poderiam ser exatamente circulares, porque tinha momentos do ano em que ele notava que os planetas estavam mais perto do Sol e tinha momentos no ano em que o planeta estava mais distante do Sol. Se as órbitas fossem circulares e o Sol estava no centro desse círculo, a distância entre o Sol e os planetas deveria ser sempre a mesma. Então, a teoria das órbitas circulares de Nicolau Copérnico foi por água abaixo. Kepler, então, elabora a sua primeira lei. A primeira lei de Kepler é chamada Lei das Órbitas. As leis das órbitas diz o seguinte, diz que os planetas descrevem em torno do Sol órbitas elípticas e o Sol está posicionado em um dos focos da elipse. Então, a primeira lei de Kepler diz que planetas descrevem em torno do Sol órbitas elípticas, que são circunferências um pouco achatadas. E esse Sol está posicionado não no centro da elipse, mas em um dos focos da elipse, que é um dos pontos que caracteriza a elipse. É importante nessa ilustração a gente ressaltar que essa distância do Sol até o planeta, essa distância do Sol ao planeta é chamada de raio vetor. Raio vetor é a distância do planeta ao Sol. Outro detalhe importante é, quando o Sol está na posição, quando o planeta está na posição de maior afastamento do Sol, esse ponto de maior afastamento do Sol é chamado de afélio. Quando o planeta está na posição mais próxima do Sol, esse ponto é chamado de periélio. Periélio, ponto de maior aproximação. Afélio, de maior afastamento. Periélio. A segunda lei de Kepler é chamada de lei das áreas. Observem o seguinte. Suponha que em um determinado momento do ano, o planeta se encontra nessa posição. Quando o planeta se encontra nessa posição, o raio vetor, que é o vetor que liga o planeta ao Sol, está aqui posicionado. Compare, suponha que passou um determinado intervalo de tempo, que eu vou chamar de delta T1. Nesse intervalo de tempo que passa, esse planeta vai andando e chega a essa posição. À medida que o planeta vai caminhando, esse raio vetor vai varrendo uma área, ou seja, o planeta estava nessa posição, à medida que ele vai andando, o planeta, esse raio vetor, varre uma área. Essa área varrida pelo raio vetor seria a área compreendida nessa região, que eu chamarei de área 1. Essa seria a área varrida pelo raio vetor nesse intervalo de tempo. Suponha que em um outro momento do ano, esse planeta se encontra nessa posição. O planeta se encontrando nessa posição, o raio vetor, que é o vetor que liga o planeta ao Sol, está aqui posicionado. Suponha que passou o intervalo de tempo delta T2. Nesse intervalo de tempo que passa, esse planeta anda e agora se localiza nesse ponto. O raio vetor, que é o vetor que liga o planeta ao Sol, está aqui então posicionado. Observa que nesse intervalo de tempo delta T2, à medida que o planeta está andando, ele está varrendo uma área. E essa área varrida pelo raio vetor é a área compreendida nessa região, que eu vou chamar aqui de área 2. O que é que Kepler notou? Kepler notou que, quando nós comparamos iguais intervalos de tempo, o raio vetor varre áreas iguais. Ou seja, se o intervalo de tempo nesse percurso é igual ao intervalo de tempo nesse percurso, essas duas áreas são necessariamente iguais. Ou seja, se
o intervalo de tempo 1 for igual ao intervalo de tempo 2, nós temos que a área 1 é igual à área 2. Ou seja, em tempos iguais, o raio vetor varre áreas iguais. Uma consequência da segunda lei de Kepler é que, quando nós comparamos a velocidade do planeta no afélio com a velocidade no periélio, nós observamos que a velocidade no periélio é maior. Por quê? Em tempos iguais, essas áreas são iguais. Só que para percorrer a região próxima ao Sol, esse planeta percorre uma maior distância. Então, uma informação importante, uma consequência da segunda lei de Kepler é que a velocidade no periélio ela é maior que a velocidade no afélio. O planeta, quando está perto do Sol, ele tem uma velocidade maior do que quando ele está longe do Sol. Chegamos na terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é a chamada lei dos períodos. E o que é que fala a lei dos períodos? Período, no primeiro momento, é o tempo de uma volta. O que é que Kepler fez? Ele comparou o tempo que cada planeta demorava para dar uma volta em torno do Sol com a distância média do planeta ao Sol. Ou seja, ele comparou, por exemplo, o período de Mercúrio com o período de Vênus, com o período da Terra. Além de comparar os períodos, ele comparou os períodos com a distância média do planeta ao Sol. Ou seja, a distância média de Mercúrio ao Sol, que seria raio de Mercúrio, a distância média de Vênus ao Sol, que seria o raio de Vênus, com a distância média da Terra ao Sol, que seria o raio da Terra. Comparando o tempo de uma volta com a distância dos planetas ao Sol, qual é a conclusão de Kepler? Quando Kepler pegou o período de Mercúrio, elevou ao quadrado, dividiu pela distância média de Mercúrio ao Sol elevado ao cubo, isso aqui dava o mesmo valor que pegando o período de Vênus elevado ao quadrado, dividido pelo raio de Vênus elevado ao cubo. Que, por sua vez, dava o mesmo valor quando pegava o período da Terra elevado ao quadrado, dividido pelo raio da Terra elevado ao cubo. Ou seja, para todos os planetas do Sistema Solar, quando ele pegava o quadrado do período e dividia pelo cubo da distância em relação ao Sol, isso era uma constante. Ou seja, o quadrado do período dividido pelo cubo da distância sendo uma constante, eu concluo que quanto mais distante o planeta está do Sol, maior é o tempo que ele demora para dar uma volta. Só que essa relação do tempo com a distância não é uma relação de proporção direta, ou seja, não é dobrando o tempo que dobra o período. A relação entre período e distância obedece a essa relação. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.